Fala galera do Ledinho Sons, tudo jóia pessoal? Bem-vindo a mais um Resposta aos Inscritos. E antes de mais nada, não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho para que você receba as notificações, tá? O pessoal falou já que tá dando um probleminha aí, mas tem que esperar o YouTube resolver isso daí, né? Espero que o YouTube esteja resolvendo esse problema aí que vocês estão sempre me falando que tá dando, tá bom? Um grande abraço e vamos que vamos! Vamos começar hoje com o Edjaime Mota, beleza, Edjaime? Vamos lá. Boa noite, amigo. Cara, é o seguinte, eu tenho um filhote de tico-tico de 4 meses, só que ele está estragando as penas do rabo quando fica pulando de um lado para o outro. Já mudei os puleiros e nada adiantou. Se puder me ajudar, serei grato, obrigado. Edjaime, fica tranquilo, cara, tá? Os filhotes nessas idades aí, alguns costumam ficar horríveis de pena. Quebra asa, quebra rabo, por quê? Porque além deles não tomarem banho, tá? Eles ainda estão com uma pena, que vamos dizer assim, que é a pena de filhote. Não é uma pena ainda ideal, não é uma pena tão forte. Então é normal acontecer isso. Eu tenho um aqui em casa também que tá horrível de rabo. A maioria deles, antes dele fazer a primeira muda de pena, eles ficam com o rabo bem feio, tá? Costumam ficar feio de pena. Então, se você estiver fornecendo uma alimentação de qualidade, tá? Pode deixar esse passarinho. Quando ele fizer a muda de pena, você deixa ele em um lugar tranquilo, fazer a muda. Você vai ver que ele vai vir com as penas totalmente perfeitas, aí com o rabo mais firme, tá? Até porque o filhote gosta muito de ficar brincando no fundo da gaiola, tá? E aí, como ele ainda não tem vamos dizer assim, um domínio ainda, até da parte de coordenação, ele fica às vezes arrastando o rabo, entendeu? Passa em fezes e vira uma bagunça. Tá? Mas é normal, não fica desesperado não, que assim que ele fizer a muda de pena, daqui 1 ou 2 meses aí ele já está entrando em muda, ele vai vir com as penas totalmente perfeitas, tá? Que são penas mais fortes, as penas da muda aí que ele vai vir agora, fechou? Um grande abraço então. O mundo passariforme, beleza amigo? Vamos lá. Olá Lê, é normal as fezes dos pássaros ficarem moles durante a utilização de suplementos vitamínicos como Hidrovit e Emolitan Gold? Tenho utilizado em alguns pássaros como meus coleiros e minha sabiá e observei que as fezes estão diferentes, desde já agradeço, sucesso. Amigo, é até normal, tá? Por quê? Porque quando você está oferecendo, você não está oferecendo simplesmente um polivitamínico, e se você está oferecendo um aminoácido, tá? Um complemento de vários aminoácidos, tá? E os aminoácidos são metabolizados por seu pássaro e o excesso desses aminoácidos automaticamente são eliminados como ácido úrico, tá? E para poder eliminar esse ácido úrico, né, que são sais aí, o seu pássaro vai utilizar logicamente mais líquido, tá? Para estar podendo colocar para fora esse ácido úrico, tá? Então é normal às vezes saírem fezes mais aquosas. Se as fezes estão saindo muito aquosas, pode ser um sinal para você também de que não é tão necessário você estar suplementando esses pássaros, porque eles não estão tendo uma grande absorção desses aminoácidos, tá bom? Então se você já dá uma estrusário de qualidade, não tem necessidade, a não ser que esteja em muda de pena, se você quiser suplementar, de você estar colocando esse tipo de suplemento aí, principalmente por muitos dias, tá? Então dá uma maneirada, porque não é interessante você sobrecarregar o rim do seu pássaro com processamento ou de aminoácido ou de uma quantidade de proteína exagerada, porque se o seu pássaro não conseguir eliminar isso de forma adequada, ele pode haver depósitos aí de ácido úrico e aí começa a dar problema nas juntas do pássaro, tá? Então tem que sempre ser muito bem feito esse tipo de suplementação, quando há necessidade, porque o excesso pode ser um pouco prejudicial para o pássaro a longo prazo, beleza? Um grande abraço então. O Rodrigo França, beleza Rodrigo? Boa noite amigo, eu peguei um picharro do meu amigo, ele chegou trincando e agora está corrido. Ele está do mesmo jeito do vídeo que você postou do picharro corrido. E agora eu não sei o que fazer. Rodrigo, primeira coisa, você tem mais picharro na casa? Segunda coisa, só tá esse picharro na casa? Porque se tiver mais picharro na casa é uma coisa, se tiver só ele é outra coisa, tá? Primeiro que ele pode ter vindo trincando da casa do seu amigo, porque ele estava quente, estava acasalado com seu amigo, tá? Já falei aqui em vários vídeos para vocês sobre isso. Se ele tiver acasalado com seu amigo, acostumado com a avó, seu amigo mexia muito com ele, quando você tira da presença do antigo dono dele, leva para sua casa, a não ser que você comece a mexer com ele, comece a manejar ele, tá? E ele casa lá com você, acostumar com você, ele fica frio, tá?
Agora, se você chegou na sua casa trincando e você tinha mais trinca-ferro quente na casa, pode ser que ele tenha corrido pelo fato dele estar frio, tá? Isso não quer dizer que ele vai ficar corrido o tempo inteiro. Tem trinca-ferro que durante a época de muda de pena ele esfria realmente. Se você colocar no meio de um outro trinca-ferro muito quentes, ele vai piar, vai correr, tá bom? Mas porque ele tá frio. À medida que ele vai chegando novamente na época dele de canto, ele vai pegando fogo, fica valente, aí enfrenta os trinca de boa, tá? Sem problema. Então você me coloque mais dados aí, tá? Na pergunta para que eu consiga fazer uma leitura do que possa estar acontecendo com o seu trinca-ferro aí, fechou? Mas não se desespere, beleza? Um grande abraço então. Vamos lá, próxima pergunta do Marcos Tadeu, beleza Marcos? Vamos lá. Ale, beleza, aqui em casa tem bastante pássaros. Tem problema se eu deixar eles mudar pena um perto do outro? Lembrando que uns cantam o ano todo. Fala um pouco sobre muda de curió, muito obrigado. Marcos, tem problema se forem pássaros que mudem de canto. Canário do reino tem problema deixar perto de outro que canta muito, que alguns têm tendência a mudar canto. O curió com certeza, tá bom? Patativa com certeza tem problema. Coleira pode dar problema. Canário da terra também pode dar problema às vezes. Então esporofilha em geral não é interessante deixar com outros pássaros cantando na época de muda de penas, tá bom? Em relação à muda de curió, cara, o mesmo procedimento que você usa em todos os pássaros, tá bom? Forneça mistura de sementes para ele, que eles vão se alimentar bastante de mistura de semente. Forneça a CC 2030 para eles, tá? Que é bem importante porque ela é fácil, o bico deles é fácil dele estar comendo. Eles gostam dessa ração e tem um percentual de proteína legal para muda de penas, tá bom? Forneça também verduras como almeirão, tá? Como rúcula para o seu curió comer, é bem importante, tá? E se ele pegar sementeiras, também forneça sementeiras para ele na muda. Lembre de não deixar o curió pegar vento, tá? Deixa ele num lugar quieto, fazer uma muda tranquila, tá? Para que você tenha pássaro com saúde durante o restante do ano e sem problemas também no período reprodutivo, que esse processo de muda ele é crucial para todo o desenvolvimento do seu pássaro durante o período reprodutivo. Fechou? Do básico é isso. Se você quiser às vezes complementar com hidrovite na água, tá? Para que melhore esse empenamento, seja mais rápido apenas o empenamento, você pode fornecer, tá bom? E ração de qualidade, um estruzado de qualidade também é muito importante você tá fornecendo na época de muda de penas, beleza? Aqui em casa eu uso o Alcon Top Life para os meus curiós, beleza? Um grande abraço então. O Denilson Pereira, beleza Denilson? Amigo, me tira uma dúvida sobre a semelhança do tico-tico e o pardal, qual a relação? Amigo, na verdade são só a semelhança, tá? Os dois pássaros classificados taxonomicamente não estão nem dentro da mesma família, tá bom? Então, o tico-tico, aí se você ver o nome dele em inglês, né, que é Ruffle Collared Sparrow, tem a ver realmente com o pardal, que são pássaros aí que tem a coloração parecida com o pardal. Mas na classe aí de, como é que fala assim, de família, gênero, tudo, não tem nada a ver, são de famílias totalmente diferentes, tá? Então não há relação, até comportamental é diferente, tá? Ninhos, um ninho em casa, o outro geralmente ninha no mato realmente, alimentação meio parecida que é onívoro tudo, mas como é que eu posso fazer assim, na classificação de famílias e espécies eles estão totalmente longe, não tem nada a ver, fechou? Um grande abraço então. O Enéas Caetano, beleza Enéas? Boa noite, Ale. A papa de ovo da Fortal, ela é uma papa úmida ou ela é mais seca? Valeu, meu Deus, Deus te abençoe. Obrigado, Enéas, você também. A papa da Fortal ela é uma papa seca, tá? Porém, ela pode ser utilizada úmida também. Você pode umedecer ela e fornecer para os pássaros. Mas se você umedecer ela, você tem que trocar todo dia, tá? Você coloca ela de manhã, durante a tarde você retira e só coloca no outro dia novamente e umedece ela cada vez que você for colocar. Agora, se você for colocar ela seca, você pode deixar ela até o pássaro terminar de comer ela, desde que não haja, logicamente, contaminação ou não haja problema de umidade, né, do pássaro molhar, acontecer algum problema, tá? Mas se ela tiver fornecido seca, é até o pássaro terminar de comer ela, beleza? Sempre respeitando, logicamente, a validade do produto, tá? Que, se eu não me engano, é 8 meses aí de validade que tem a papa da Fortal, fechou? Um grande abraço. O Arildo Marcelino, beleza Arildo? Vamos lá.
Boa noite, Ale. Grande abraço. Só para lembrar da dica que você ficou de me passar de como preparar a fêmea filhotona de trinca-ferro. Grande abraço. Ah, Arildo, beleza, vamos lá, cara. Preparar a fêmea não tem segredo, Arildo, tá? Primeira coisa, cara, se for o primeiro ano da sua fêmea, se a sua fêmea não aprontar e não botar, não coloque ela para criar. Coloque ela só a partir do segundo ano, tá? Como eu já tenho falado em outros vídeos para você. Você vai aprontar a sua fêmea o seguinte, cara. Agora que chegar agora agosto, tá? Começo de agosto, você vai começar a fornecer tenébrios para essa fêmea, tá? Para estimular ela com alimento vivo. Você joga o tenebro ali na gaiola, tá? Deixa ela pegar o tenebro. Isso vai estimular ela a entender o quê? Tem alimento para mim se eu quiser criar o meu filhote, tá bom? Porque o trinca-ferro é muito importante você fornecer esse alimento vivo para ele, principalmente aí nos primeiros dias de vida. Ou então você começa a fornecer para essa fêmea, tá? Uma farinhada, tá? Tem uma farinhada boa aí que você pode fornecer tanto da Nutrópica, que é a farinhada de ovos e mel, ou você pode oferecer também a farinhada da Fortal, se ela pegar. Você vai ter que ver qual farinhada que a sua fêmea vai pegar. Outra coisa interessante que você pode fazer também para ela, para estimular, é começar a fornecer aquela papa de ovo da CC Alba. Você faz ela grossa e começa a colocar na unha, todo dia para ela de manhã, tá? Coloca na unha, uma unha cheia da unha grandinha, coloca uma unha cheia daquela papa de filhote para ela, numa consistência de mingau grosso, tá? Não aguada, firme, mas bem úmida, tá bom? E isso daí vai estimular a sua fêmea, essa quantidade de proteína, de alimento mole, vai estimular ela, tá? A entender que há alimento para ela estar alimentando os filhotes, caso ela venha se reproduzir. Outra coisa, né, logicamente, você vai ter que colocar no lugar já que você vai reproduzir com ela, tá? Vai ter que começar a deixar ela escutar os trinca-ferros seu, de preferência, tentar ver qual trinca-ferro que ela está acasalada com o canto, tá bom? Porque ela acasala pelo canto dele. E aí você vai fazer o que? Você vai colocar esse trinca-ferro do lado da sua fêmea, tá? Quando ela já tiver meia fogosa, você coloca o ninho, observa se ela está indo no ninho, tá bom? Primeiro você põe as raízes, depois você observa se ela está lá puxando raiz. Se ela não estiver puxando raiz, amigo, provavelmente essa fêmea está fria, entendeu? Então você nem vai ficar fazendo trabalho com o macho. Mas você observa, coloca ela, fornece essa alimentação que eu estou falando para você, tá bom? Na hora que o seu trinca-ferro estiver cantando bem, tudo, você começa a colocar a raiz para a fêmea, começa a ver se ela está puxando a raiz, se ela está andando com a raiz na gaiola, tá? Você logicamente vai colocar o ninho para ela, às vezes a fêmea vai assustar com o ninho de primeira instância, tá? Mas você não esquenta a cabeça não, você coloca o ninho num canto da gaiola, coloca a comida num outro canto, não força ela a ficar indo num lugar que ela está cismada. Com o tempo, com os dias, ela vai chegando, ela vai se acostumar com o ninho, vai começar a ir no puleiro lá próximo do ninho, tá? E aí você vai começar a mexer com ela, tá bom? Depois que ela tiver, se ela tiver levando a raiz para o ninho, tá? Você vai observar, se ela tiver já o trinca-ferro cantando, tiver levando a raiz para o ninho, começar a rodar, aí é o momento, tá? De você tá soltando o trinca-ferro para estar agalando ela, tá? Lembrando que quando ela já estiver aí mexendo bastante, é interessante você colocar o trinca que ela tá acasalada com o canto do lado dela, com uma divisória, ou senão você coloca uma janelinha para eles estarem se vendo, tá? Para o trinca-ferro também acasalar com ela, acostumar com ela e ela acasalar com o seu trinca-ferro. À medida que ela já estiver indo para o ninho e estiver ninhando, tá? E pedindo gala, tá? Sem ser gala falsa, aí você pode soltar esse trinca-ferro para que ele possa estar cobrindo essa fêmea. Mas no primeiro ano, se ela não tiver comportamento reprodutivo, deixa ela tranquila, tá? Porque ela não está pronta. Não adianta forçar que você vai ter problema. Você vai diminuir a vida útil dessa fêmea, tá? E pode dar problema de ovo virado e outros problemas ainda por não estar maduro o sistema reprodutivo dela ainda. Fechou? Um grande abraço então. O Pedro Feitosa, beleza, Pedro? Vamos lá. Ale, boa noite. Duas perguntas. Primeiro, como faço para você ler minhas perguntas no Respostas Escritas? Já tô lendo, amiga. É aqui mesmo, do jeito que você colocou aí. Tem um cardeal novinho com algumas pintas vermelhas ainda. Não está cantando. Fiz sexagem, é macho. Gostaria de dicas do que fazer para o seu desenvolvimento de canto e porte. Obrigado, você é o cara viciado no seu canal. Pedro, para o canto dele, você vai ter que passar o canto de cardeal que você gosta, tá? Coloque num canto na altura de um cardeal cantando mesmo, tá? Para ele ouvir.
Pode dar uma distância de uns 3 metros, 4 metros dele, deixa numa altura boa para ele ouvir. Vai tocar direto, tá? Ou o tempo que você tiver na sua casa, ou então você deixa uma pausa aí, deixa tocando de manhã até umas 10 horas, volta a tocar das 2 às 6 da tarde, por exemplo, você faz. Ou você dá um intervalo, toca 1 hora, um intervalo a 1, tá? Para dar um descanso pro passo, para não ter um estresse auditivo nele, que ele não preste mais atenção no canto, beleza? Segunda coisa, em questão de desenvolvimento de canto e porte, desenvolvimento você vai dar logicamente uma ração extrusada de qualidade aí para granívoros, uma Alcon Curió ou uma Saporito de trinca-ferro ou uma Top Life, tá? Ou uma Nutrópica Curió ou uma Biotron CC2030, você vai dar para esse filhote, pelo menos no primeiro ano de vida dele, um aporte proteico legal. Tomando sempre cuidado de deixar ele numa gaiola grande, porque o cardeal tem uma questão de como ele é de clima árido, deles terem às vezes um deslocamento bem grande para alcançar alimento e ser um lugar de difícil alimento, que o alimento não é tão abundante como a gente tem, eles engordam fácil na gaiola se você der uma oferta de alimento muito rica para ele. Então você vai ter que dar uma controlada, tá? E observar se você não está dando um excesso de alimento para ele. Evite alimentos muito energéticos, tá? Como às vezes o milho, arroz, excesso de sementes oleaginosas, tá bom? Que são ricas em óleo, tá? Forneça mais uma extrusada em torno aí de uns 15% de proteína. Seria o ideal para que ele não esteja engordando muito, beleza? Basicamente é isso, amigo, tá? Que você vai ter que fazer com ele, e tenho certeza que você vai ter um passarinho aí com uma saúde bem legal se você seguir essas dicas que eu estou falando para você aí. Fechou? Um grande abraço. Se você tiver tenebro, pode fornecer tenebros também para esse filhote, que é muito interessante. O Wilson José Rebelo, beleza, Wilson? Boa noite, Ale. A minha fêmea de azulão está ficando careca, acima do bico e indo para a cabeça. Pareceu uma queimadura ou uma sarna. Ela toma banho de 3 a 4 vezes por semana com iodo, mas estou percebendo que aos poucos está aumentando. Pode me ajudar? Obrigado. Wilson, isso daí pode ser falta de aminoácido, tá bom? Acontece em fêmeas, às vezes principalmente sua fêmea reproduz. Você vai esperar, se essa fêmea não fez muda de pena, você vai deixar ela mudar a pena. Quando ela mudar a pena, provavelmente venha normal já essa pena, que é uma questão hormonal. Porém, se ela já fez a muda de pena, você vai entrar com um hidrovite, tá? Um suplemento chamado hidrovite, e um suplemento de iodo para pastos, você vai dar pelo menos por uns 30 dias, que eu acredito que vai resolver para sua fêmea, tá bom? Eu não acredito que talvez seja nem fungo e nem sarna, se ela não está coçando. Agora, se ela está coçando, tá? Se está havendo descamação no local, aí sim você vai entrar com o Ivomec. Tem vídeo no canal de como você entrar com o Ivomec. E se for fungo, você vai entrar com uma pomada antifúngica, tá? Utilizada para humanos mesmo, tá? A base de cetoconazol, beleza? Da vida aí. E os nazóis da vida que você usa para pomada para micose de virilha, de frieira, você vai passar nos locais tomando cuidado com o olho, tudo, tá? Do seu pasto. Ou então, se você tiver um veterinário, cara, que é a melhor coisa que você vai levar para um profissional para pegar o seu pássaro, ver, tá? Analisar, leva num veterinário. Fechou? Um grande abraço então. A Eliane Aguiar, beleza, Eliane? Boa tarde. No outono e inverno, posso colocar própolis no bebedouro dos meus trincas? O extrato de própolis natural é o ideal ou pode ser algum outro? E quantas gotas ministrar por quantos dias? Eliane, você pode e deve fornecer. O própolis faz muito bem para a ave, principalmente para a questão de imunidade, tá? E também ajuda também no bebedouro, aquelas coisas a não proliferar fungos e bactérias, tá bom? O própolis, o melhor para você administrar para aves é o própolis diluído em água, tá? É solução aquosa de própolis, tá bom? Você vai utilizar no bebedor de 50 ml 3 gotas. Você pode dar aí por 30 ou até 40 dias direto, sem problema nenhum, tá? Trocando água todos os dias, colocando as 3 gotas, água principalmente potável ou uma água mineral, tá? Que não seja clorada. Forneça para os seus pássaros, é muito bom, tá bom? Bom, é isso daí, você pode dar por 30 a 40 dias, tá bom? Ou então você pode dar constantemente, aí 2 a 3 vezes por semana para o seu trinca-ferro. Fechou? Grande abraço então. Beleza? Pessoal, hoje ficamos por aqui, foi a última pergunta do dia. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, curta, inscreva-se, compartilhe e deixe sua pergunta que assim que possível estarei respondendo para vocês. Valeu!